Olá, cooperado! Olá, produtor! Estamos iniciando mais um episódio do Videocast Coplacana. E hoje nós vamos falar de um tema essencial para a pecuária. Nós vamos falar da formação de manejo de pastagens e o nosso bate-papo vai abordar aí bastante sobre a reforma de pastagens e estratégias para o período de seca e também vamos falar de ILP, a integração lavoura-pecuária. E para nós falarmos sobre esse assunto com vocês, eu estou aqui com o Hamilton, da nossa parceira Semembras, de longa data aqui da Coplacana, que vai abordar todos esses temas conosco. Muito obrigada pela sua participação. Natália, muito obrigado à Coplacana pela parceria e pelo espaço. E vamos falar um pouco hoje sobre pecuária, que é o que faz o coração da gente pulsar mais forte. Com certeza. Então eu já aproveito, por favor, se apresente para o pessoal, fale um pouquinho da sua experiência profissional, há quanto tempo faz parte da Semembras? Eu sou engenheiro agrônomo, sou mestre e doutor em zootecnia. Eu costumo brincar que eu sou agrônomo de boi. Parte da minha carreira, eu estou até bem feliz de estar aqui hoje gravando esse quadro e desse contato com o cooperativo, que parte da minha carreira eu trabalhei numa cooperativa também em Goiás. Eu fiquei por 6 anos numa cooperativa, trabalhando na pesquisa, e faz pouco tempo, um pouco mais de 4 meses que eu estou na Semembras. E aqui eu atuo como gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a nossa preocupação é sempre entregar resultado para o cliente e nada melhor do que entender o cliente, entender o parceiro para juntos definirmos estratégias e trazermos tecnologias que venham a agregar tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Perfeito. Fale um pouquinho também da Semembras, é a primeira vez da Semembras aqui no nosso videocast. Explique um pouquinho da empresa e do que vocês fazem. Perfeito. Bom, a Semembras é uma das empresas de sementes de forrageiras mais antigas e tradicionais do país. A gente está falando de uma empresa que tem mais de 50 anos de história e de tradição e que no último ano passou por uma reformulação e está passando por um processo de expansão. A partir de janeiro, a gente fez uma fusão com a parte de forrageiras do Grupo Boa Safra, então agora a gente mantém a marca Semembras, mas a empresa cresceu e passou a se chamar SBS Green Seeds. Então, juntamos a expertise e tradição de uma das maiores empresas de sementes de forrageiras do país, com uma das maiores empresas que trabalha com semente de grãos, né? E hoje a gente tem o maior portfólio entre todas as empresas que trabalham com sementes de forrageiras, porque também a gente tem um amplo portfólio focado em plantas de cobertura. O nosso foco é muito agricultura regenerativa, conseguimos atender todos os tipos de cliente, desde o pecuarista tradicional, aquele que quer trabalhar com integração lavoura-pecuária, produtores de cana. Pensando em agricultura regenerativa, a gente tem também opções de mix de plantas de cobertura, então a gente está muito empolgado e pronto para atender esse mercado e atender as novas demandas dos nossos clientes, sempre pensando em descarbonização, aumento de produção, sustentabilidade e lucratividade, né? O nosso produtor precisa pagar a conta. Legal. E para a gente então começar esse assunto, eu queria que você falasse qual é a importância do pasto para a pecuária e como ele impacta ali, né, no dia a dia do produtor rural. Perfeito, Natália. Bom, hoje a gente está falando que o pasto é a base da alimentação do nosso rebanho, que temos mais de 200 milhões de cabeças de bovinos no Brasil e uma área de pastagem de mais de 160 milhões de hectares. Boa parte da dieta desses animais vem do pasto, então o animal ele precisa de um pasto de qualidade para conseguir produzir bem. Perfeito. Na prática do dia a dia, muito a gente se fala, né, em custo de produção. Nos fale então, na sua visão, qual é a forma mais barata de alimentar o gado? Sem dúvida, Natália, a forma mais barata de alimentar o gado e mais eficiente é o pasto. E para isso é importante a gente enxergar o pasto como uma cultura, né? Eu preciso aprender a cuidar do pasto para produzir mais, produzir melhor e ter eficiência em fazer o animal utilizar esse pasto. Quando eu consigo juntar essas características, esses requisitos bem feito, eu consigo aumentar a produtividade por área, reduzindo o custo. E também, um pasto bem manejado, ele tem uma maior capacidade de retirar carbono da atmosfera e contribuir
para redução do aquecimento global. Então a gente está falando do pasto, que é a fonte de alimento para o gado, que vai ser a nossa base para a produção de carne e de leite, e também de um papel primordial para a sociedade, para todo o planeta, que é reduzir a pegada de carbono, sequestrar carbono no solo e ajudar todo mundo com isso. Perfeito. A gente sabe que muitas áreas precisam de reforma, né? O que deve ser levado em consideração na hora de fazer a reforma do pasto? Bom, primeiro, verificar se realmente há necessidade de reformar ou se eu posso recuperar. Isso a gente vai ver muito em função de população de plantas de capim. Sendo definido que há necessidade realmente de fazer a reforma, é importante entender a área, conhecer as condições climáticas da região, o tipo de solo, verificar nível de infestação de plantas daninhas, coletar a análise de solo e fazer a interpretação dos resultados dessa análise. Com base nisso, a gente vai definir a correção do solo, química, vai definir também qual material, qual cultivar que eu vou posicionar nessa área. E é importante também entender o nível tecnológico da propriedade, porque algumas plantas, algumas forrageiras conseguem entregar mais para a gente, mas são mais exigentes tanto em fertilidade quanto em manejo. Então é importante entender o alinhamento do produtor, a infraestrutura daquele sistema de produção para receber essa tecnologia. Condições climáticas também é fundamental, saber precipitação da região, temperatura, tudo isso impacta, e época de plantio também. O quanto antes o produtor conseguir realizar esse plantio no início do período chuvoso, melhor para ele aproveitar esse pasto ainda naquele ano de plantio. Certo. E no processo de implantação, né? Qual é a importância aí de escolher sementes de qualidade? Bom, a gente está falando que a semente, ela representa a menor parte do custo de investimento na reforma de uma pastagem. Em média, a semente vai representar 3 a 5% desse desembolso. Às vezes o produtor opta por escolher pela semente mais barata, mas nem sempre essa semente ela é a melhor. Então é importante atentar para a qualidade. Às vezes pagar uma semente mais barata que ela vem com baixa qualidade pode comprometer todo o seu processo. Eu acabei de falar de vários aspectos que são levados em consideração no momento de implantação de uma área de pastagem. E se você não escolhe a semente de qualidade, mesmo fazendo um bom preparo do solo, uma boa correção, tendo um investimento alto aí, às vezes mais de 2, 3 mil reais por hectare, e você usa uma semente de baixa qualidade, o pasto não vai estabelecer, você vai ter que replantar, você vai perder tempo, você vai ter retrabalho e você vai ter que gastar mais dinheiro. Então, a semente é primordial e não compensa querer economizar com semente, porque ela representa uma pequena fatia do investimento para a reforma de pastagem e é ela quem traz consigo todo o potencial para a formação de um pasto de qualidade produtivo que vai garantir bom desempenho aos animais. Falando de semente de qualidade, né? Quais são os principais indicadores para, de fato, nós sabermos que esta é uma semente de qualidade? Diversos fatores podem ser levados em consideração na hora de definir uma semente de qualidade, mas são dois principais quando a gente vai adquirir uma semente que devem ser observados. Um é a questão do valor cultural. O que é o valor cultural? É a relação entre a pureza daquele lote de semente comercial e a viabilidade ou germinação da semente, que é a capacidade que ela tem de dar origem a uma planta. Então, o valor cultural, quanto maior, melhor, que é o que a gente chama de VC, pontos de VC. E o outro ponto é o peso de 1000 sementes, que é o que a gente chama de PMS. Para um mesmo tipo de semente, quanto maior o PMS, se for semente revestida, significa que tem menos semente e mais tratamento. Então, sementes revestidas que têm um PMS menor, você tem uma maior quantidade de semente por grama ou por quilo. Então, sementes com PMS menor, você tem mais quantidade de sementes por quilo e consegue ter uma maior eficiência na formação da área, velocidade de estabelecimento e população de plantas. Existe uma dúvida comum no campo, se a semente revestida ela é tudo igual? Como que o produtor faz essa diferenciação? Não é tudo igual. Bom, tem alguns tipos de revestimento, tem revestimento que traz só o grafite, que é para melhorar principalmente a
viscosidade e escoamento da semente, facilitar a plantabilidade. Tem revestimento mais grosseiro, que aí já parte para um nível de incrustamento. E além disso, no revestimento, ela pode vir ou não com um tratamento químico, fungicida e inseticida. Então não é tudo igual, o tipo de revestimento vai interferir também. O ideal é você ter um revestimento que ele não desmanche na semente quando você vai fazer o plantio, quando você coloca na máquina. É importante ele chegar até o campo, que esse revestimento a função dele é proteger a semente do ataque de pássaros, da ação do sol e ajudar a semente a ter um filtro no momento de absorver a água, de forma que ela não germine ou comece a emergir com um volume muito pequeno de água, para não correr aquele risco de, por exemplo, deu 5 milímetros de chuva e depois deu um veranico. A semente, quando ela é nua, ela provavelmente já vai começar a emergir, gerar uma plântula, e se der esse veranico vai morrer. Se eu tenho uma semente com um revestimento igual uma semente grafitada, tem um bom revestimento, essa semente ela vai ter um filtro para ter um maior volume de água para conseguir germinar. Então é uma segurança, né? E além disso, existem alguns tipos de semente no mercado que tem um revestimento muito grosseiro, um incrustamento, e você acaba pagando muito mais pelo revestimento do que pela semente. Então é por isso que é sempre importante o técnico e o produtor estarem atentos com esses aspectos de qualidade de semente. Na prática do dia a dia, muito se fala em custo de produção. Qual é aí, na sua visão, a forma mais barata para a gente alimentar o gado? No período seco, a gente sabe que todo ano ele ocorre e, teoricamente, seria fácil se planejar, mas muitas vezes o produtor deixa para a última hora. Mas, bom, se você não tem irrigação na fazenda, é importante ter a consciência que quando chegar o período seco, seu pasto vai reduzir produtividade e qualidade. Existem algumas estratégias que você pode adotar para garantir que os animais não vão passar fome nesse período e vão conseguir continuar desempenhando bem. Entre essas estratégias, existe a estratégia de reduzir lotação da fazenda, existe a estratégia de confinar ou sequestrar os animais, mas sempre que você confina ou sequestra os animais, você aumenta o custo de produção. Existe a estratégia também de você estar utilizando uma silagem de capim, fazer o diferimento da pastagem, que consiste em adubar essa área no final do período das águas, pegar as últimas chuvas, você veda o pasto, permite que aumente a produção de massa e durante o período seco você consegue ter uma boa lotação naquela área e fazer um planejamento do que eu tenho de alimento na área e o período que eu vou utilizar. Então, se eu vou utilizar durante 5 meses, a quantidade de alimento que tem ali deve garantir uma quantidade de animal para se alimentar bem durante 5 meses. Outra estratégia interessante também é a utilização da integração lavoura-pecuária, que em pleno período seco você ganha um pasto com alta oferta de forragem de qualidade, e consegue alimentar os animais. Entre essas estratégias, as que você tem um menor custo, que eu considero entre as mais interessantes, é a silagem de capim, que o capim já está produzido na fazenda, e utilizar a integração lavoura-pecuária também é uma estratégia bastante interessante para ter produção de alimento para os animais para o período seco. A integração lavoura-pecuária que você citou, ela vem ganhando espaço. Cite aí quais os principais benefícios que ela traz para o produtor. A integração lavoura-pecuária, entre os seus benefícios, a gente pode destacar a produção de alimento para os animais em pleno período seco, e você tem forragem de qualidade e oferta de forragem em plena seca. No final, você tira os animais da área, desseca aquele capim, vai virar uma palhada que vai proteger o solo, vai garantir uma maior eficiência na ciclagem de nutrientes, vai melhorar a estrutura dos agregados desse solo, você vai ter um efeito também na supressão de plantas daninhas, redução de temperatura do solo, melhoria da atividade microbiana do solo e maior capacidade de infiltração de água. Esses aspectos vão refletir lá na frente em melhoria de produtividade também da lavoura na safra posterior. Então, traz um sinergismo entre os dois componentes do sistema, a pecuária
e a lavoura. E no final você tem benefício para aumentar vários aspectos do ponto de vista da lavoura, resolver um grande problema da pecuária, que é a falta de alimento na seca, e você consegue reduzir também a dependência de químicos, por exemplo. Você tem um sistema em equilíbrio e mais sustentável. Na escolha da forrageira para ILP, o que o produtor ele deve levar em consideração? Bom, primeiro, o modelo do sistema de produção, tipo de solo e habilidade em manejo. Muitas vezes o produtor ele busca pela forrageira mais produtiva e também por uma forrageira de baixo custo. Mas não necessariamente a forrageira que vai se encaixar nesses dois quesitos é a melhor opção para aquela propriedade. Então, primeiro, saber as condições climáticas da região, janela de plantio é muito importante e tipo de solo, né? Se eu tenho um solo mais arenoso, trabalhar com as braquiárias, com a rosiziense, com uma brisanta é interessante. O tipo de manejo que eu vou fazer, se eu vou conseguir suplementar bem os animais, se eu vou dividir área, se eu vou fazer pastejo rotacionado, isso vai definir se eu vou colocar uma rosiziense, se eu vou colocar uma brisanta ou até mesmo um pânico, né? O período que eu vou utilizar, a quantidade de animal que eu vou colocar nessa área são fundamentais também, e habilidade em manejo, né? Muito do que você vai enfrentar de dificuldade lá na frente para dessecação e plantabilidade da soja, no caso, na palhada desse capim, depende do que você consegue executar na etapa da lavoura. Se a gente for definir aqui uma escala, quando eu busco mais produtividade, a rosiziense ela é o primeiro degrau, depois vem as brisantas, depois vem os pânicos. O nível de dificuldade em manejo ele vem aumentando também. Então, o primeiro degrau, eu sempre trabalhei com uma braquiária rosiziense, mas eu quero uma forrageira mais produtiva, que me entregue também uma palhada de melhor qualidade após a retirada do gado, e eu quero aumentar a produtividade dos meus animais na safrinha, mas também aumentar a produtividade da soja por ter uma palhada de melhor qualidade. As brisantas já seriam uma opção interessante, aí a gente tem um piatão, charaés, tem o próprio capim-marandu, o capim-paiaguás, que são opções interessantes. Se o produtor está iniciando na integração lavoura-pecuária, a sugestão é começar pela rosiziense, que ela é muito mais fácil de manejar. Certo. E eu posso usar qualquer capim para fazer silagem? Teoricamente, sim, qualquer capim pode ser ensilado, mas no projeto, como o processo de ensilagem ele é um processo que requer um grande investimento, desembolso e é um processo caro, o ideal é eu dar preferência para materiais que sejam mais produtivos e que tenham maior valor nutritivo. Então, tanto as braquiárias quanto os pânicos, eles podem ser ensilados, mas se dentro da fazenda eu tenho uma área lá, por exemplo, que eu tenho uma brisanta, um piatã, e eu tenho um piquete também lá, que eu tenho um zuri, por exemplo, que é um pânico. É mais interessante eu fazer uma adubação, um manejo para aumentar a produtividade desse pânico e colher ele para a silagem, que ele vai me dar uma maior quantidade de toneladas por hectare e com um valor nutritivo melhor. Então, qualquer capim pode ser ensilado, mas preferencialmente é interessante eu trabalhar com materiais mais produtivos e que tenham melhor valor nutritivo. A Semembras trabalha aí com diversas sementes e que já estão disponíveis nas lojas Coplacana. Nos fale um pouquinho mais dos produtos que vocês têm aqui conosco. Bom, Natália, os nossos produtos, como eu mencionei anteriormente, a gente tem o maior portfólio do mercado hoje. A gente está falando pensando em gramíneas forrageiras tropicais, a gente tem quase 20 materiais, pânicos e braquiárias, e a gente tem também uma ampla variedade de materiais focados em culturas de cobertura. Então a gente tem desde a crotalária, nabo, crambe, guandu, diversos materiais que podem ser utilizados junto com as gramíneas também. Então a gente tem a opção de consorciar com uma brisanta, consorciar com uma rosiziense, com o próprio milheto, focado em fazer palhada. Se a gente quiser trabalhar com materiais diferentes,
para pastejo, a gente tem materiais também que a gente consegue fazer essa combinação. E um diferencial que a gente tem também é que a gente tem já pronto as opções de mix, pensando em determinadas culturas. Então, para o produtor cooperado da Coplacana, que trabalha com cana e busca um mix para regeneração do solo, melhorar a matéria orgânica, aumentar teor de nitrogênio, aumentar eficiência na utilização do potássio, a gente tem um mix cana. Para aquele cliente que trabalha com soja, a gente tem um mix focado em palhada. Para aquele cliente que trabalha com ILP, a gente tem um mix pastejo. Eu tenho um cliente que ele é produtor de café. Vocês têm alguma opção de mix para atender esse cliente? A gente tem também um mix café. E lembrando que a gente tem algumas opções que são sugestões para o cliente. A gente consegue personalizar em função das características e da demanda de cada sistema de produção. Então, a gente está prontinho para atender todos vocês, tanto do ponto de vista da pecuária, quanto do ponto de vista de integração lavoura-pecuária, consórcio, material fantástico, que tem performado muito bem em consórcio com o milho, é o capim tamanho, e também pensando em agricultura regenerativa. Perfeito, um portfólio completo da Semembras, então se você se interessou, não deixe de visitar a nossa filial mais próxima de você para conferir tudo que eles têm a te oferecer. E vamos agora para o nosso jogo rápido. Hamilton, eu queria que você dissesse para nós um pouquinho de como você enxerga e o que significa a parceria entre Semembras e Coplacana. Bom, como eu mencionei anteriormente, eu tenho um apreço e um carinho muito especial por esse tipo de parceria, porque uma boa parte da minha carreira eu desenvolvi dentro de uma cooperativa e eu sei da importância e da seriedade das cooperativas e o impacto e benefício que isso traz para o produtor, para o cooperado. Então, eu acho que uma palavra que resumiria essa parceria é fortalecimento e segurança. A garantia que a gente tem um canal parceiro que realmente está preocupado em entregar resultado para os seus clientes, que na verdade a gente sabe que o cooperado ele é dono também da empresa, e isso converge com os nossos princípios e o nosso modo de trabalhar, que é sempre focado em entregar resultado e gerar benefícios na propriedade, levar melhores índices produtivos, lucratividade e ajudar na sustentabilidade do produtor, seja ele pecuarista, seja ele agricultor. Então eu vejo como fantástica essa parceria entre Semembras e Coplacana, e acho que a gente tem tudo para expandir isso e levar excelentes resultados para os nossos cooperados. Com certeza, você citou um pouquinho de sustentabilidade, de valores que a própria Semembras tem e que se assemelham com o da Coplacana, então com certeza vai ser uma parceria aí duradoura, né, e que vai trazer muitos benefícios a você, produtor rural. Por favor, Hamilton, nos passe agora os canais de contato da Semembras para as pessoas que se interessaram, que querem conhecer um pouco mais da empresa, deixe aqui aonde encontrar vocês. Gente, então a gente tem o perfil do Instagram, são dois, tem um da Semembras e tem um da SBS, Green Seeds. No YouTube a gente tem o canal das duas empresas também, Semembras e SBS, e tem o site da Semembras. Então também tem LinkedIn, então tudo que a gente vai realizando de ação, de evento, treinamento, os nossos produtos também, a gente acabou de lançar uma nova linha de sementes, e tudo isso vocês podem acompanhar os nossos canais, que a gente sempre está movimentando eles para estar levando informação e tecnologia para o produtor. Perfeito. Eu agradeço muito a sua presença, acho que contribuiu demais com os nossos produtores, trazendo um pouquinho de pecuária, que fazia tempo que a gente não tinha um episódio falando de pecuária por aqui. Então, nosso muito obrigada, Hamilton. Natália, eu que agradeço, né, em nome da Semembras, da SBS. É uma grande satisfação estar aqui participando desse projeto tão legal. Compartilhar conhecimento é sempre bom, a gente aprende mais. Contem sempre conosco e vamos fortalecer cada vez mais essa parceria. Com certeza. E o meu muito obrigada a você também, produtor, que nos assistiu até aqui. Eu te vejo no próximo episódio do Videocast Coplacana.